Prepare-se para descobrir por que o reinado de Topuria está sendo destruído pelos críticos. Veja o momento chocante em que Stevenson nocauteou seu oponente em apenas 13 segundos e por que ele é a nova grande esperança americana. Descubra a transformação assustadora de Makhachev, que está deixando todos apavorados. E mais, a declaração polêmica de Dvalishvili, que pode arruinar sua relação com Dana White. Topuria acaba de receber uma pancada devastadora em seu legado, mesmo conquistando cinturões em duas categorias diferentes. O astro georgiano está sendo massacrado por críticas pesadas. E olha, a bronca vem diretamente de um dos monstros que ele evitou enfrentar. Arman Tsarukyan soltou o verbo e deixou claro: a corrida de Topuria até o topo está manchada, e ele precisa provar seu valor, urgentemente, contra os verdadeiros predadores da divisão. A ascensão meteórica de Topuria está sob fogo cruzado. Ele dominou as categorias peso-pena e peso leve, mas seus triunfos estão sendo questionados de forma brutal. Os especialistas apontam que ele driblou nomes gigantescos como Islam Makhachev, Arman Tsarukyan e Movsar Evloev durante sua escalada. Agora Tsarukyan detonou exatamente o que o georgiano precisa fazer para realmente se declarar o maior de todos os tempos. E a lista é pesada. A principal crítica direcionada à velocidade relâmpago de Topuria rumo ao topo está nos adversários que ele enfrentou nas disputas de cinturão. Ele arrancou o ouro dos penas do lendário Alexander Volkanovski, mas pegou o australiano logo depois dele ter sido nocauteado meses antes na busca pelo cinturão dos leves. Depois, Topuria defendeu seu título ao se tornar o primeiro homem a nocautear Max Holloway, que já é um campeão múltiplas vezes, mas está claramente fora de seu auge. Em seguida, ele pulou para os leves, desviando dos desafiantes mais jovens e perigosos, para perseguir um segundo cinturão. Mas atenção, não foi Makhachev quem ele encarou por aquele ouro. O russo subiu de categoria para buscar seu próprio segundo título, e com Arman Tsarukyan na geladeira da organização após desistir do UFC 311, Topuria acabou enfrentando o veterano ex-campeão Charles Oliveira, que já passou de seu momento de glória. A situação ficou ainda mais explosiva quando Tsarukyan deu sua declaração arrasadora para o Portal Championat. Sim, eu acho que ele não lutou contra ninguém que esteja realmente em forma agora. Ele precisa lutar contra alguém como eu ou Islam, alguém que possa lutar agarrado, que esteja ativo e no seu auge. Ele lutou contra Volkanovski, que já tinha sido nocauteado, já tinha passado por tanta coisa. Holloway, ele está basicamente só lutando pelo dinheiro. Eu acho que se ele passar por mim e pelo Islam, então ele será verdadeiramente um dos melhores lutadores de todos os tempos. Disparou Tsarukyan sem dó nem piedade. Essa declaração é devastadora para a reputação de Topuria. Tsarukyan deixou claro que o georgiano ainda não provou absolutamente nada contra lutadores no auge de suas carreiras. A mensagem é cristalina: enquanto Topuria não encarar os monstros em sua melhor forma, especialmente os que dominam a luta agarrada como Tsarukyan e Makhachev, seu legado continuará sendo questionado e diminuído pela comunidade do MMA. O caminho para a verdadeira grandeza está traçado, mas será que Topuria tem coragem de percorrê-lo? Essa é a pergunta que não quer calar, e que está deixando os fãs em polvorosa, esperando por essas super lutas que podem definir de uma vez por todas quem realmente merece estar no topo da montanha. A estrela mais brilhante do MMA acabou de surgir e Daniel Cormier está apostando todas as fichas nele. Gable Stevenson está destruindo tudo pela frente com uma velocidade assustadora. E o que aconteceu em sua última luta deixou até o UFC de queixo caído. Em apenas 13 segundos, ele mandou seu oponente para a terra dos sonhos. E agora, Cormier fez uma declaração bombástica que está deixando Bonical no chinelo. Inicialmente, Gable Stevenson focou suas
carreira na luta profissional com a WWE e no futebol americano como possíveis caminhos, mas desde então encontrou seu verdadeiro destino nas artes marciais mistas e está se estabelecendo rapidamente como um dos prospectos mais promissores da atualidade, com Jon Jones pessoalmente treinando Stevenson. O medalhista de ouro olímpico de 2020 no wrestling estilo livre tem acumulado vitórias devastadoras tanto no MMA quanto no Dirty Boxing. Depois de um nocaute esmagador em 98 segundos em sua estreia no MMA, o atleta de 25 anos precisou de ainda menos tempo para demonstrar sua evolução impressionante no striking no evento DBX4 na última sexta-feira. Esses dois resultados foram suficientes para fazer o maior rival de Jones descrever seu companheiro de equipe como o prospecto número 1 da América, pulando por cima de outro wrestler All-American no processo. A estreia de Stevenson no Dirty Boxing terminou em apenas 13 segundos. Quando o nativo de Indiana atropelou seu oponente totalmente dominado na frente do matchmaker do UFC, Mick Maynard, que assistiu a tudo com os olhos arregalados. Isso rapidamente disparou conversas sobre uma chegada relâmpago ao maior palco do MMA para a lenda do wrestling, que já está sendo apontado por Daniel Cormier para grandes conquistas na divisão dos pesos pesados da organização. A declaração de Cormier foi explosiva e mudou completamente o jogo. Um americano para ficar empolgado. Esse é Gable Steveson? Eles me perguntaram algumas semanas atrás quem ainda tem o maior potencial para ser um campeão do UFC, nascido nos Estados Unidos. Eu ainda disse Bo Nickal. Eu mudei agora, é Gable Steveson, declarou Cormier em seu programa Good Guy, Bad Guy, ao lado de Chael Sonnen, deixando todo mundo chocado com a mudança radical de opinião. Não há wrestlers nos pesos pesados. Jon Jones é o wrestler, e olha a forma como Jon Jones fez uma luta com Cyril Gane parecer porque ele tinha wrestling. Gable pode fazer todas essas coisas. Parece que Jones está adotando uma abordagem realmente prática para treiná-lo. Esse cara eu acredito hoje, ele é o melhor prospecto americano para potencialmente se tornar um campeão do UFC, continuou Cormier com convicção absoluta. O começo invicto de Nickal no MMA construiu muito hype em torno de seu nome, mas uma performance decepcionante contra Paul Craig e a subsequente primeira derrota nas mãos de Reinier de Ridder esfriaram as coisas para o meio-médio promissor. E agora, Jon Jones soltou uma declaração sobre treinar Stevenson que está dando o que falar. Jones deixou vago o título dos pesos pesados do UFC no verão passado e anunciou sua aposentadoria. Embora ainda não se saiba se essa decisão permanecerá em meio aos seus pedidos a Dana White por um retorno na Casa Branca, Bones está explorando outras avenidas no esporte, incluindo treinar Stevenson. O candidato a GOAT do UFC falou sobre sua experiência no novo papel após a estreia vitoriosa do jovem de 25 anos no MMA, sob a bandeira do LFA em setembro. Treinar é sempre gratificante. Parece trapaça. O cara é um código de trapaça humano, e nós apenas seguramos o controle, escreveu Jones no Instagram, mostrando sua empolgação total com o potencial do seu pupilo. Com essa combinação letal de talento natural e orientação de um dos maiores de todos os tempos, Stevenson pode realmente se tornar o próximo dominador americano do UFC. O melhor slam. Makhachev de todos os tempos está vindo para o Madison Square Garden, e o que seu empresário acabou de revelar vai te deixar arrepiado. Transformação física e mental do russo é tão absurda que ele faria o antigo slam parecer um amador. Prepare-se para descobrir por que Makhachev está mais forte, maior e mais perigoso do que nunca, e por que sua estreia nos meio-médios pode ser de Nova York. As apostas estarão altíssimas no topo do card, com duas lendas atirando para se tornarem campeãs de duas divisões simultaneamente. Depois que Zhang Weili batalhar contra a rainha dos moscas Valentina Shevchenko, logo após vagar seu trono dos palhas, Makhachev desafiará Della Maddalena em uma tentativa de adicionar o cinturão dos meio-médios à sua coroa das 155 libras. Alguns sugeriram que Makhachev está subestimando Della Maddalena antes do confronto principal no MSG, mas o empresário do russo
insiste que ele colocou todo o trabalho necessário para garantir que chegue ao octógono melhor do que nunca. Durante uma aparição recente no Submission Radio, Ali Abdelaziz olhou para uma das próximas lutas de alto perfil de seu lutador e primeira em uma nova categoria de peso. O empresário egípcio viu a preparação de Makhachev para sua mudança aos meio-médios nos bastidores em primeira mão, e ele explicou por que está tão confiante de que o ex-rei dos leves vai cumprir a missão na noite da luta. No UFC 322, a declaração de Abdelaziz foi aterrorizante. Ele é o melhor Islam. Se o Islam de agora lutasse contra o Islam antigo, ele o venceria no primeiro round. Ele está grande, ele está forte, ele está saudável, ele está feliz, ele não está sofrendo cortando peso e ele está muito forte. Ele faz todo mundo se sentir como um amador, disparou Abdelaziz com confiança absoluta, mandando um recado direto para Della Maddalena. Caso Makhachev tenha sua mão erguida no UFC 322 e se torne o mais novo campeão de duas divisões, a conversa inevitavelmente se voltará para o potencial de um feito histórico sem precedentes. Nenhum lutador no UFC se tornou um campeão de 3 pesos até agora, e embora seu sucessor dos leves, Ilia Topuria, esteja mirando essa conquista, Makhachev não demonstra interesse algum em um terceiro título. Eu sonho em me tornar e permanecer um campeão duplo, em entrar para a história como alguém que ganhou 2 cinturões. Um terceiro cinturão, eu não consigo comer tanto mais, disse Makhachev recentemente à Match TV, deixando claro que sua ambição tem limites e que ele está focado em dominar 2 divisões de forma absoluta antes de pensar em qualquer outra coisa. A estratégia de Makhachev é inteligente. Em vez de se espalhar por 3 divisões e potencialmente diluir seu legado, ele quer cimentar seu domínio como um dos maiores bicampeões da história do UFC, com a ausência de sofrimento no corte de peso e uma preparação física que seu empresário descreve como a melhor de sua carreira. Makhachev pode estar prestes a mostrar uma performance tão dominante que vai redefinir o que esperamos de um campeão mudando de categoria. A pergunta agora não é se ele vai vencer Della Maddalena, mas como ele vai dominar essa luta. O Merab Dvalishvili acabou de soltar uma bomba que pode explodir sua relação reconstruída com Dana White. Depois de anos consertando uma amizade que estava destruída, o georgiano fez uma declaração que vai contra tudo que o chefão do UFC quer. E o pior, ele se recusa a lutar contra um campeão específico, e isso pode trazer de volta os velhos fantasmas que quase arruinaram sua carreira. Descubra o que Merab falou, que está deixando Dana White furioso. Nos últimos anos, Merab Dvalishvili fez um excelente trabalho ao reparar seu relacionamento com Dana White, que já foi extremamente tenso e complicado. Quando Merab Dvalishvili estava subindo na divisão dos galos do UFC, ficou evidente que ele não era um dos lutadores favoritos de Dana White de forma alguma. Por causa de sua personalidade extremamente excêntrica, The Machine fez várias coisas ao longo dos anos que irritaram publicamente o chefe do UFC, desde pular de cabeça primeiro em um lago congelado até remover seus próprios pontos com tesouras de jardim. Ações que deixaram White absolutamente perplexo. Apesar disso, desde que conquistou o título dos galos no ano passado e depois o defendeu 3 vezes consecutivas, pareceu que o relacionamento deles melhorou dramaticamente. O relacionamento melhorou tanto ao longo dos anos que White até concedeu o desejo de Merab e está permitindo que ele seja a luta principal do UFC 323 em dezembro, o que dá ao georgiano a oportunidade de fazer história no UFC com o maior número de defesas de título em um ano civil. E com Dvalishvili caminhando em direção a um potencial status de Greatest of All Time, os fãs têm se perguntado se ele vai subir para a divisão dos penas em uma tentativa de se tornar um campeão duplo no UFC, desafiando Alexander Volkanovski. No entanto, os comentários recentes do lutador de 34 anos sobre uma possível mudança de categoria podem potencialmente colocar novamente uma tensão em seu relacionamento com White, e a declaração foi polêmica demais. Agora estou bem onde estou. Número 1, tenho muito respeito e amor por Alexander Volkanovski e nunca poderia desafiá-lo. Ele é ótimo como pessoa e como lutador, como pai. Segundo, tenho um oponente difícil em Petr Yan, e depois tenho certeza de que o UFC terá alguns oponentes para mim.
Quero focar na minha categoria de peso, e se o UFC me pedir, ou se eu realmente não tiver um oponente realmente difícil na minha categoria de peso e vencer todos, então talvez eu suba para os penas, mas ainda não quero lutar contra Alexander Volkanovski, revelou Dvalishvili ao podcast Believe You Me, deixando claro sua posição. Uma das principais razões pelas quais White não gostava do georgiano ao longo dos anos é por causa de sua recusa em lutar contra seu companheiro de equipe, Aljamain. Sterling. Quando Sterling reinava como campeão dos galos, Dvalishvili era o merecido desafiante número 1, mas porque são companheiros de equipe de longa data, eles não lutariam um contra o outro, o que frustrou White profundamente, e mesmo que o chefe do UFC também não seja muito favorável a lutadores subindo e descendo categorias de peso, especialmente quando são campeões, ele pode mais uma vez ficar frustrado se Merab se recusar a lutar contra um campeão. Essa situação cria um dilema gigantesco. Por um lado, Merab está demonstrando lealdade e respeito por Volkanovski, o que é admirável. Por outro lado, Dana White odeia quando lutadores limitam suas opções e recusam lutas que os fãs querem ver. A história pode estar se repetindo de forma perigosa, e o relacionamento reconstruído entre Merab e White pode estar em risco novamente. Será que o georgiano vai manter sua posição ou cederá à pressão do UFC? Essa novela está longe de terminar. Charles Oliveira acabou de fazer uma declaração audaciosa que está dividindo a comunidade do MMA. Aos 36 anos e com um cartel recente de 2 vitórias e 2 derrotas, o brasileiro acredita que pode voltar ao topo e conquistar o ouro novamente. Mas os fãs estão destruindo essa ideia e os comentários são brutais. Descubra o plano ambicioso de Do Bronx. E porque muitos acham que ele está vivendo uma ilusão que pode acabar mal, Charles Oliveira ainda tem esperanças extremamente audaciosas para o resto de sua carreira no UFC, e o que ele acabou de declarar está gerando polêmica gigantesca. No início deste ano, o popular astro do UFC, Charles Oliveira mais uma vez lutou pelo título dos leves quando enfrentou Ilia Topuria pela faixa vaga no UFC 317. Do Bronx foi brutalmente nocauteado pelo espanhol, tornando-se o nome mais recente no currículo cada vez mais impressionante de Topuria, em uma derrota que doeu muito. Felizmente para o brasileiro, ele se recuperou com uma vitória em outubro passado, quando finalizou Mateusz Gamrot no segundo round da luta principal do UFC Rio, mostrando que ainda tem muito gás no tanque. Imediatamente após sua vitória sobre The Gamer, o ex-campeão dos leves declarou que gostaria de uma revanche contra Max Holloway, desta vez com o título BMF em jogo, uma luta que promete ser épica. Felizmente para ele, Blessed aparentemente aceitou o desafio, afirmando que gostaria que a luta acontecesse em fevereiro ou março do próximo ano, descartando o evento do UFC na Casa Branca, e com o chefe do UFC Dana White tendo admitido que está interessado na potencial revanche entre os dois. Oliveira declarou que após uma luta contra Holloway, ele gostaria de lutar pelo título indiscutível novamente. A declaração foi feita durante um evento recente da APFC e pegou muita gente de surpresa. Cara, estou trabalhando nisso, esse é meu sonho novamente. Eu acho que terei a oportunidade de lutar pelo título BMF agora, e se eu passar pelo Max Holloway, acho que serei o próximo desafiante ao título novamente. Continuou o ex-campeão com confiança total, mostrando que sua ambição não diminuiu nem um pouco. Agora com 36 anos de idade, é audacioso para Oliveira acreditar que pode desafiar novamente pelo título dos leves, especialmente considerando sua forma recente de 2 vitórias e 2 derrotas, que não é exatamente o momentum ideal, e os fãs não estão perdoando nas redes sociais. Se ele finalizar o Max, então sim, mas a divisão precisa continuar se movendo. Toda vez que uma divisão recicla o mesmo lutador, a nova geração acaba perdendo e morrendo, reagiu um fã com crítica pesada. Ele precisa cair para os penas, caso contrário, há 0% de chance dele tocar o ouro novamente onde ele está, disse um segundo fã, sendo ainda mais direto. Atualmente à frente de Oliveira na hierarquia estão Arman Tsarukyan, Paddy Pimblett e Justin Gaethje, apesar do fato de que tanto Tsarukyan quanto Gaethje aparentemente estão atrás de The Batty, criando uma situação confusa na divisão.
A divisão dos leves não é mais tão boa, todos os bons lutadores no top 10 estão muito além de seu auge, exceto Ilia e Arman. Oliveira deveria vingar sua derrota contra Max e ir para os meio-médios, não há necessidade de lutar pelo título enquanto Ilia for o campeão, sugeriu um quarto fã, propondo uma mudança radical de estratégia. Antes que do Bronx possa considerar lutar pelo título novamente, ele provavelmente terá que conseguir uma finalização impressionante sobre Holloway, provando que ainda está entre a elite absoluta. Deixe ele lutar pelo título a cada 6 meses, disse um fã do brasileiro com sarcasmo. Mostrando o ceticismo que existe, a realidade é dura. Oliveira precisa de uma performance devastadora para convencer todos de que ainda merece estar na conversa pelo título. Será que ele consegue?